Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos com o tema Educando Tempos Difíceis e acredito que se você está aqui é porque tem sido bem propício esse tema nos últimos dias. Então, quero me apresentar, eu sou a Evelyn, fui convidada pelo Instituto para estar hoje falando com você desse tema, algo que não só você como eu também tenho vivido. Então, sou casada com o Mário há 17 anos e nós temos duas filhas. Temos a Sara, de 10 anos, e a Anne, de 6. Temos aprendido algumas coisas desde o ano passado até hoje, então espero que seja um tempo proveitoso para você e que você se sinta à vontade aí onde você está assistindo, ok? Bom, esse tema de como educar filhos em tempos difíceis. Nós temos vivido um tempo de incertezas. Não sei você, mas acredito que para muitas pessoas, para o tanto que nós temos ouvido, para casais que nós temos aconselhado, para filhos que nós temos atendido, muitas pessoas têm dito que tem sido um tempo de muitas incertezas desde o ano passado até hoje. E existem alguns efeitos que nós temos, talvez você tem passado, né? Às vezes insegurança, às vezes medo, às vezes estresse, às vezes luto, né? Desde o ano passado muitas coisas aconteceram, às vezes uma crise financeira tem assolado a tua família, às vezes desafio com os filhos, né? Os filhos não estão mais indo para a escola, estão dentro de casa e a nossa rotina diária mudou. Às vezes pode ser relacionamentos afetados, eu não sei qual é o que tem sido as tuas dificuldades, mas hoje eu queria muito que você pudesse estar ouvindo um pouquinho daquilo que eu tenho passado, mas também que eu tenho aprendido, ok? E o dia a dia, talvez seu, pode ter sido, está sendo diferente, né? Pode ter mudado esse dia a dia, às vezes no seu ambiente familiar, às vezes aquilo que já estava acontecendo numa rotina profissional já não está mais porque você está em home office agora. Você pode ter tido mudanças na educação dos seus filhos porque seus filhos saíam de manhã ou à tarde para ir para a escola, mas já não está saindo mais, né? Talvez eles estão tendo estudos dentro de casa, talvez cuidados domésticos mudou, a pessoa que te ajudava já não está ajudando mais. Às vezes relações familiares, você visitava sua mãe e agora você não pode visitar mais. Desafios com os filhos. Eu não sei o que você tem passado, mas o mundo já não é mais o mesmo, não sei se você tem observado. E é algo que eu tenho presenciado junto com a minha família, que desde o ano passado muitas coisas têm mudado, a nossa rotina diária tem mudado. E eu não sei qual tem sido as diferenças que você tem passado, quais são as mudanças que você, mamãe, papai, ou se é um filho que está assistindo a gente hoje, eu não sei quais são as diferenças que você tem enfrentado, mas eu queria trazer algo para o teu coração hoje, trazer algo diferente daquilo que eu tenho experimentado e daquilo que eu tenho aprendido também. E uma das coisas que eu aprendi, eu não sei se você já sabe disso, mas que o nosso cérebro, tá vendo essa imagem que você consegue observar aqui? O nosso cérebro, ele é composto por mais de 86 bilhões de neurônios. Você sabia disso? Pois é, eu aprendi isso. E dentro desses bilhões de neurônios existem várias conexões entre eles. Por que eu estou trazendo isso? Evelyn, o que isso tem a ver com educação de filhos? Antes de eu falar sobre a questão de educar, sobre a questão de direcionar você, mamãe, e você, papai, eu queria trazer algumas coisas particular dentro de você, para que nós possamos nos entender como funciona aqui dentro dessa cachola, né? E os cérebros, ele tem, na verdade, o nosso cérebro algumas coisas diferentes. Primeiro, o cérebro com essas conexões, ele traz algo que se chama, esse armazenamento dentro da nossa cabeça, que se chama memórias. Eu acredito que essa palavra já é uma palavra bem familiar para a gente, né? E eu não sei qual foi e qual tem sido a sua história referente às suas memórias. Às vezes, as emoções dentro do nosso cérebro,
ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E muitas das vezes, dentro do nosso cérebro, esses 86 bilhões de neurônios que se conectam entre eles, se você não for protagonista dentro de você, puxar os seus neurônios de acordo com uma positividade, você pode ser prejudicado. As suas memórias podem ser prejudicadas. E por que eu estou falando tudo isso com relação à educação de filhos? Porque existem memórias, às vezes um cheiro, não sei se você já pegou, às vezes você passa, você sente um cheiro de um perfume, te reporta lá atrás. Às vezes a sua juventude, né? O perfume às vezes te lembra algum relacionamento, o perfume ou até mesmo uma comida, quando você come aquele macarrão que você fala, puxa, tá com um gosto do macarrão que a minha avó fazia, o gosto do pão que a minha madrinha fazia, né? O Mário fala até hoje, meu marido, que ele sente às vezes, dependendo do pão caseiro que ele come, ele fala, uau, eu sinto o gosto do pão caseiro da minha madrinha. Por que eu estou falando isso? Porque desde o ano passado, às vezes, as nossas conexões neurais, ela pode ter sido afetadas de alguma maneira, de alguma forma. E isso não sou eu que inventei, não sou eu que estou falando, isso é algo que eu tenho aprendido dentro da neurociência, algo que eu tenho aprendido de ouvir falar e de estudar também. Então eu queria falar para você que toda a nossa memória, nós temos a oportunidade de potencializar dentro de você, em primeiro lugar, se autoconhecendo como mamãe e como papai, e depois de você transferir para os seus filhos. O que eu tenho dito, não só para a Sara, para a Anne, né, mas aquilo que eu e o Mário nós temos vivido, sendo memórias negativas, a gente tem trazido e potencializado para que aquela situação se torne algo bacana. Eu vou te explicar logo após e você vai entender um pouquinho mais. Existem duas formas limitantes dentro do nosso cérebro. Pode ser ela uma crença limitante ou pode ser uma crença produtiva. Evelyn, do que você está falando? Enxerga, se você observar esses dois bonequinhos, um de um lado está enxergando um número 9 e o outro de um outro lado está enxergando o número 6. Responde para mim quem está errado e quem está certo. Às vezes, as nossas memórias, às vezes as nossas crenças, elas têm sido limitantes no sentido de você estar de um lado do jogo e olhar e falar assim, eu estou certa. Né? As minhas memórias me dizem isso, né? Dentro do meu cérebro está reportando a isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode estar sendo protagonista da sua história de um lado e não entendendo o outro. E o outro também está certo. Se você for observando o bonequinho do lado direito, do seu lado direito, ele está enxergando um número que para ele está correto. Mas a pessoa que em contrapartida está do outro também está correto. A minha pergunta hoje para você é, de qual lado você está? Das memórias puxando boas, sendo elas positivas ou negativas? Primeiro você se autoconhecer, como que está você, dentro de você, e depois você conectar, fazer essa conexão com os seus filhos. Existe, primeiro, a mentalidade, né, um modelo de mentalidade de vítima. Às vezes, desde o ano passado, muitas coisas aconteceram comigo, muitas coisas aconteceram com meu marido e também com as minhas filhas. Minhas filhas precisaram mudar a rotina dela. Elas estavam numa escola, elas precisaram ser transferidas para outra, porque muitas coisas aconteceram. E eu poderia, dentro de mim, ficar, ó vida, ó céus, por que isso aconteceu? Né? Eu posso ter uma mentalidade de vítima, sendo um modelo mental negativo, ou eu posso trazer uma mentalidade dentro do meu cérebro de protagonista. E foi isso que eu e o Mário nós decidimos fazer ano passado. Nós tivemos um tempo com a Sara, precisamos puxar ela, nossa filha já vai fazer 11 anos, né? Nós tivemos um tempo com ela, nós passamos por um tempo difícil na qual ela pôde entender, porque já fazia muitos anos que ela estava num determinado local e ela precisou ser transferida para outra, e isso gerou uma memória dentro do cérebro dela negativa. Ela começou a chorar. E ela falava assim, mas por que, mamãe e papai, que isso tem que acontecer? E eu falava assim, filha, você pode tirar algo bom disso.
Você tem a oportunidade de trazer algo bom para isso, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. E ali nós tivemos um tempo com a Sara em que ela chorou, a gente pôde ouvir o coração dela. Ou seja, normalmente as pessoas que passam por um luto, que passam por uma dificuldade, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você tem a oportunidade dentro de você e para transferir para os seus filhos como uma mentalidade de vítima ou como uma mentalidade de protagonista. E ali então nós pudemos ter um tempo com a Sara, a gente pôde ver, a gente pôde sentir o sofrimento dela, mas isso trouxe algo para o coração dela e nós fomos muito intencionais naquilo que nós queríamos passar para ela. Normalmente, eu queria falar para você que está me ouvindo, às vezes, quando nós temos uma mentalidade de protagonista, normalmente nós nos tornamos pessoas muito mais produtivas, pessoas que vão à luta, pessoas que queiram mudar aquilo que está acontecendo, ok? E às vezes o que eu quero dizer para você é que você tenha oportunidade de pensar de um ângulo e de uma forma diferente. Eu sei que às vezes o choro acontece, às vezes os filhos estão irritados dentro de casa. Eu sei que às vezes você pode estar falando, nossa, Evelyn, mas você não sabe o que você está passando, o que eu estou passando. Eu quero dizer que talvez eu não esteja passando a mesma coisa que você, mas estou passando por períodos diferentes ou às vezes iguais. E nós pudemos, desde o ano passado, quando a nossa rotina mudou, o Mário falou, não, a gente precisa virar a chave. E foi isso que ele falou, a gente precisa virar a chave. E nós viramos a chave dentro de casa. As meninas então começaram a ter tempo de estudos online, né? Mudou porque ninguém sabia, a Sara mexia no computador, a Anne mexia muito pouco, mas nós precisamos e tivemos a oportunidade de aprender coisas novas. Mas ano passado algo aconteceu comigo, com o Mário e com a Sara e a Anne. Nós tiramos um tempo, ano passado nós precisamos, né? Ano passado ficar em casa. E a nossa rotina mudou, minha casa é muito pequenininha, né? Então o nosso ambiente de trabalho mudou, tudo mudou. Aquilo que eu comia, eu já não comia mais, porque eu precisei segurar o freio, né? Pisar no freio. Então muitas coisas mudaram, mas nós tivemos uma mentalidade dentro de mim de protagonista. Eu falei, não, algo eu preciso tirar. Algo eu preciso tirar, eu estou no volante da minha direção. E eu queria falar para você que você tem esses 86 bilhões de neurônios que pode trabalhar ao seu favor. Quando você então decide ser protagonista da tua história. E ano passado nós começamos a ter um tempo com a Sara e com a Anne. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos televisão em casa. Evelyn, que mundo você vive? Pois é, nós não tínhamos até ano passado. Nós não tínhamos sofá na sala. Era um colchão, né? Tinha lá um rack, né? Bem antigo, uma TV. E ali o Mário conectava o computador, o nosso computador. E nós tínhamos um tempo de família, um tempo de qualidade. E nós colocávamos filmes para a gente assistir. Aquilo que acontecia, raramente acontecia, começou a acontecer com mais frequência. E ali eu estourava uma pipoca, a gente sentava, conversava e a gente conseguiu trazer algo para o coração da Sara e para a Anne. E esses dias, antes de vir aqui compartilhar isso com cada um de vocês, mamãe, papai, ou às vezes até um filho que está assistindo, eu fui perguntar para a Sara. E eu falei, Sara, ano passado foi um ano muito difícil para a gente. O que você gostou? O que mais chamou a atenção ano passado? E a Sara virou e falou assim, o nosso tempo em família, mamãe. E aquilo assim, o meu coração entendeu que a Sara havia transformado a mentalidade, né, o período ruim que ela passou em algo bom. Porque eu e o Mário, nós viajávamos muito de fim de semana, às vezes nós estávamos mais fora de casa do que dentro, mas nós começamos a priorizar algumas práticas dentro de casa. Então, o que eu queria falar para você é que algo aconteceu de mudança dentro da minha casa, que foi o princípio algo negativo, mas que depois começou intencionalmente, porque eu e o Mário desejamos que as meninas aprendessem nesse tempo,
algo diferente, e nós então priorizamos algumas coisas. E eu tenho algumas dicas para vocês, como está nesse slide, sabe? Organize-se em sua família. Eu não sei como tem sido a sua rotina, eu não sei se você está em home office, se você está trabalhando, né? Hoje a gente já voltou a trabalhar aqui no escritório, né, no prédio em si. Nós não estamos mais em home office, mas nós precisamos, naquele tempo em que estávamos, organizar a nossa rotina. Eu precisei organizar a minha rotina. E eu queria que você pudesse anotar qual é a tua rotina, qual tem sido a tua rotina. Tenha um bom humor quando você acorda. Eu sei que às vezes é difícil ter um bom humor. Eu sei porque às vezes eu preciso exercitar isso em mim, sabe? De querer um bom humor. Eu decido ter um bom humor, sabe? Façam empatia, às vezes com o seu marido, às vezes com os seus filhos. Procure observar o outro lado da história. Sabe aquela figurinha que estava no começo? Né? Às vezes você está enxergando de uma forma e o outro também está enxergando de uma forma diferente, mas de uma forma correta para ele também. Então faça empatia com o outro, sabe? Procure fazer empatia às vezes com você mesma, né? Pegue leve com você, mantenha o seu autocontrole. Às vezes se o seu pensamento, né? Se os seus neurônios estão conectando coisas negativas, traz para o positivo, sabe? Traz para o positivo. Comece a conectar em Jeremias, né? O profeta Jeremias, para você, se você tem hábito de ler a Bíblia, o profeta Jeremias passou por um momento muito delicado da vida dele. E ele falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu queria que você conectasse com as suas memórias aquilo que traz esperança para você. Então mantenha o autocontrole, ame mais o seu filho, ame mais o seu marido, ame mais a você mesma, pegue leve com você, ok? E umas dicas muito legais, você está vendo aí um livrinho do lado, chama-se Tempo de Qualidade. Né? Se você desejar adquirir esse livro, aqui no Instituto, na Chieco, tem esse livro para você comprar, né? Você pode procurar no site da Universidade da Família, também tem. E é um livro muito bacana, que ele vem trazendo alguns pontos legais de você ter um tempo de qualidade em família. E eu e o Mário, quando nós adquirimos esse livro e nós lemos, a gente começou a colocar em prática algumas coisas. Nós sentávamos na mesa, a gente jogava um jogo junto, a gente fazia uma atividade doméstica junto, sabe? Nós precisamos, esses tempos atrás, nós tivemos que ficar 10 dias em casa. E foi muito difícil, porque aconteceu algo, né? Nós não pegamos Covid, deu negativo, a gente precisou fazer o teste, porque alguém da família, né, positivou. Deu positivo e aí a gente precisou ficar em casa, mas foi um tempo que nós tivemos em família. Foi o primeiro período e eu falei, não, o que eu vou aprender nesse tempo? O que eu posso transmitir para as meninas nesse tempo? E foi o primeiro tempo que a gente cozinhou junto, né? As meninas cozinharam, eu pude estar direcionando elas, foi algo simples, foi um dia de almôndegas, que elas puderam estar, né, fazendo a bolinha, pôde estar fazendo o molho, mas foi algo para elas e elas ficaram tão felizes. E o Mário, eu aqui lembrando, o Mário ficou mais feliz ainda porque experimentou, né, as almôndegas das meninas e elas ficaram com um coração muito amoroso, né, ficaram com um coração muito grato de poder atender o papai, né, mas também de poder fazer algo diferente. O que eu quero dizer com isso? As memórias estão sendo gravadas da Sara e da Anne. E eu e o Mário estamos olhando para isso. As nossas memórias, às vezes, de infância não foram tão boas. Às vezes a gente passou por histórias diferentes, mas hoje, como educadora das minhas filhas, como prioridade, como responsável, eu tô pela vida delas, porque foi constituídas a minha responsabilidade de direcioná-las, eu e ao meu marido. Eu e o Mário, em concordância, feito algumas coisas para que as memórias da Sara e da Anne venham ser gravadas. Então, se você puder sair dessa palestra hoje, sabe, só com o desejo de querer jogar um Uno junto com os seus filhos, eu já vou ter alcançado o meu objetivo. De você querer falar, filho, eu quero hoje te ensinar a fazer um arroz, por que não? Eu quero te ensinar a fazer um bolo. Filha, vem aqui. Hoje eu quero que você e a mamãe
a gente possa fazer algo juntas e que você pudesse sair dessa palestra focando em querer gravar memórias. Você é a responsável, mamãe, você é o responsável, papai, por gravar memórias no coração dos seus filhos. Invista em sua família, invista em você. Eu queria que você assistisse um pequeno vídeo agora, antes de eu finalizar. Eu queria que você assistisse um pequeno vídeo de um autor, escritor, psicólogo chamado Augusto Cury. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Assiste esse vídeo, ok? Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Você que assistiu esse vídeo agora, eu quero falar para você que eu me emocionei quando eu assisti esse vídeo. Foi editado, né? Eu encurtei, eu não, meu marido, encurtou esse vídeo, né? Para que você pudesse, depois, se você quiser procurar o vídeo dele para assistir ele inteiro, aconselho você a procurar, tá? No YouTube mesmo. Mas o que eu queria falar para você é que as coisas podem ser mais leves. Seja protagonista, puxe os seus neurônios, trabalhe o seu cognitivo para que você venha primeiro ter uma autoconfiança de você, mamãe, e de você, papai, e que você possa transferir. Eu sei que nós temos passado por períodos difíceis, né? O Covid veio para refletir, às vezes, em alguns aspectos, mudar outros aspectos, mas tire algo proveitoso disso tudo, sabe? Eu não tenho dúvida, e isso é algo que eu e o Mário nós temos incutido no coração da Sara e da Anne, para que ela possa olhar para esse período, desde o ano passado. Elas não precisam saber que nós tivemos que mudar muitas coisas, a não ser aquilo que ela sabe. Nós procuramos poupá-las de algumas coisas, né? E isso é algo meu e do Mário. A gente prefere protegê-las para que não saiba de tudo. Mas o que eu queria falar para você, promova, seja protagonista da mentalidade do seu filho. Você está incutindo memórias neles. Gastem tempo juntos, joguem juntos, sabe? Tire um tempo para você passar com ele. A vida é muito curta. Como o próprio Augusto Cury disse, a vida ela é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Você pode transformar isso, talvez algo negativo que você está vivendo, em algo positivo, para que venha trazer uma memória positiva para o coração do seu filho ou da sua filha. Invista em sua família, sabe? Às vezes não fique sozinho, se você está sofrendo, se talvez a sua conectividade neural está negativa, busque ajuda. Se você está com problema, às vezes no relacionamento matrimonial, não fique sozinhos, busque ajudas, né? Aqui ó, nesse slide você pode estar vendo alguns cursos que o próprio Instituto Chieco disponibiliza para você. É instituto sobre educação de filhos, um instituto disponibiliza sobre educação matrimonial, sobre educação familiar, educação financeira. Eu não sei quais são a parte negativa, quais são aquilo que você está passando, mas o que eu quero falar para você, assim como eu e o Mário temos vivido às vezes períodos negativos, nós estamos desejando gravar no coração das nossas filhas memórias
e memórias que fiquem gravadas positiva e que elas sejam no futuro, quando elas forem protagonistas da própria história delas, elas vão poder lembrar de memórias e elas vão poder então direcionar os filhos delas a ter algo negativo, se tiver, sempre tirar algo positivo daquilo que elas passarem, ok? Então, se eu posso falar para você, abrace a oportunidade, seja protagonista da sua própria história. A vida, ela pode ser um espetáculo. Eu achei lindo essa imagem que passou no vídeo dessa criança com um guarda-chuva colorido. Eu não sei se a sua vida às vezes está preto e branco, né? Como que está passando? Coloque cor na sua vida. Você tem nas mãos a chave de ser protagonista. Puxe memórias, puxe neurônios, conecte com neurônios positivos, faça isso dentro de você, assim como Jeremias fez, lá no livro de Jeremias, que ele falou, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Talvez o quadro ao seu redor não esteja tão positivo assim, mas você pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E foi muito gostoso poder compartilhar algo que eu tenho, né, passado com a minha família, algo para o coração de vocês também. Um grande beijo virtual, Deus abençoe.